Aula de instrumentação da coluna vertebral da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Vinícius Carneiro. Sobre as principais técnicas aí de instrumentação posterior da coluna vertebral, ok? Não tem como a gente, mais importante do que para os R+, que já estão cansados de ouvir isso, de estudar, né? Quando a gente pensa em considerações anatômicas da coluna cervical, vocês têm que saberem que a gente divide na transição, né, na junção crânio-cervical, ou seja, C1, C2, tem anatomias atípicas, né, diferentes da coluna subaxial, tá? Então, em relação ao Atlas, né, ao C1, ele não possui um corpo vertebral, né? Ele é formado por duas, né? Que essas travessas são o arco anterior e o arco posterior. E ela tem, posteriormente, o sulco da artéria vertebral. Temos três tipos, né? Do sulco posterior do Atlas, na qual a artéria vertebral ela se apoia. Então, 50% dos casos é esse tipo um. Tipo 2, esse canal ele é incompleto, ou seja, em sua porção superior, ele cobre parcialmente só a artéria vertebral. A gente chama ele de um canal incompleto. E o tipo 3, que representa 25% dos casos, é um canal ósseo completo que reveste totalmente a artéria vertebral e a gente não consegue nem visualizá-la na dissecção. E esses três tipos, eu acho que cada um poderia tentar fazer um treino sempre que analisar uma ressonância, principalmente uma tomografia, para tentar identificar que tipo de canal da artéria vertebral que representa esse caso, tá? É, Em relação ao C2, né, o axis, né, também tem uma anatomia diferente, né, das demais vértebras cervicais. Ele é formado por um corpo vertebral, uma saliência óssea vertical, que a gente chama de processo odontoide, duas facetas articulares, né, e pedículos curtos, né, pedículos bem curtos, tá? É, é um processo espinhoso, é o maior processo espinhoso e o bífido. Por isso que quando assim, muitas vezes vocês já devem ter entrado em cirurgia comigo, que às vezes quando eu vou fazer só uma descompressão ou alguma coisa, eu nem coloco o raio-x na fase inicial para marcar a incisão, porque eu vou cortar o subcutâneo e eu consigo palpar o processo espinhoso de C2, que é o maior e o primeiro ali, o primeiro que é bífido. Então, eu já sei que é C2 e eu venho para baixo, entendeu? Então, isso é importante na hora aí da localização, né? Obviamente, sempre que putar essa musculatura do processo espinhoso de C2, que é a ação, né? A gente não vai mexer em C2, a gente seca só C1 e mantém a musculatura inserida ali no processo espinhoso de C2. Ela, todos sabemos que o axis é formado por cinco centros de ossificação, como mostrado aqui nessa figura. Esse artigo é bem interessante, eu acho que depois todos deveriam dar uma revisada em relação, agora, à parte ligamentar da junção crânio-cervical. Eu acho que isso é batido, todo ano cai, né? Vou fazer um breve resumo aqui, né? Não vou ficar cobrando detalhes, mas todo mundo tem que saber de cor isso aqui. O ligamento transverso, né? Que ele faz parte aí do ligamento cruciforme. Ele tem sua expansão superior e inferior, né? É um ligamento curto, firme e é considerado o primeiro estabilizador C1, C2, tá? É um ligamento aí fundamental para ligamentos alares, né? Que comunicam ali o dente, né? Que ligam o dente com a base ali do crânio. A membrana tectorial, que é uma extensão cranial do ligamento longitudinal posterior, que ela fica posterior ali ao ligamento cruciforme. Isso aqui eu acho que passa bem rápido, porque todo mundo já lembra, né? Em relação, aqui novamente, à artéria vertebral, né? O caminho dela. A artéria vertebral, ela tem um percurso rela- relativamente reto e constante. Então, é sempre reto e constante, entre C3 e C6. Inclina-se ali posteriormente
póstero-medial sobre a massa lateral até entrar no crânio. Então, assim, por isso que a gente fala, quando tem essa dissecção do arco posterior de C1, até 2 centímetros da linha média, nós estamos seguros ali que nós não vamos ter a artéria vertebral no nosso caminho. Mais do que isso, nós temos que ter cuidado e lembrar dos 3 tipos ali de canal da vertebral no arco posterior ali de C1. E, e a menor proteção da artéria vertebral, por incrível que pareça, é entre C1 e C2. Por isso que nós temos que ter bastante cuidado na dissecção ali da lâmina de C2 para não ir tão lateral ali no processo transverso e poder ter uma lesão iatrogênica aí da artéria vertebral. Tá? Então, o local de menor proteção da vertebral é entre C1 e C2. Aqui é só um exemplo que a gente chama de high hidden, né? Que quando a gente pega uma tomografia no córtex sagital, bem no nível ali do pedículo, mostra que a artéria vertebral ela dá essa entrada ali no pedículo, mostrando ali a inviabilidade de se colocar um parafuso pedicular, né, em C2 nesse caso aqui. Então é importante sempre a gente analisar os cortes tanto axiais quanto sagital também, para avaliar qual técnica que a gente vai utilizar para a colocação do parafuso em C2. Aqui, por último, alguns ângulos, né, e linhas aí que também são importantes, né? O primeiro aqui é o ângulo basal de Velcher, né? Que ele tem que ser menor que 140. Ele é uma indicação que quanto maior, mais plano está o crânio, ou seja, a paciente tem uma tendência a ter uma platibasia. Então aqui é o exemplo normal à esquerda, né, na figura A. Na figura B, mostrando um paciente com platibasia. A gente sabe que pacientes com platibasia têm uma tendência aí a predisposição para ter, né, a invaginação vértebro-basilar. Embaixo nós temos a linha de Wackenheim, né, que é uma linha que vem ali que insere no clivos e em casos de invaginação, né, parte do processo odontoide ele passa essa linha. E por último, a linha clivos, o ângulo, né, clivos canal, que eles pressupõem que ele tem que ser em torno de 150 aí, né? Também indicando aí invaginação vértebro-basilar. E por último, é a figura que eu acho que mais cai nas provas de residência, que é cobrando as linhas, né? As linhas mais comuns aí que a gente tem, né? A McRee, né? Que é da base do crânio, né? Entre a parte final, né, inferior ali do clivos e a parte posterior do opstótomo, né? Qualquer invaginação acima do odontoide já se considera uma invaginação vertebro-basilar. Aí nós temos a Chamberlain e a McGregor, né? A diferença é que as duas vêm do palato duro, uma vai até a ponta ali do occipital, né, no forame magno, a outra vai na tuberância óssea ali do occipital. E nessas linhas à direita, não vou entrar em detalhes, mas também são os valores aí que eles utilizam aí das angulações, né? Eu acho que o mais importante é a distância atlanto-axial, né? Que a gente usa para ver se tem uma instabilidade ou não, né? Sendo que em criança a gente tolera até 5 milímetros, né? Que é o intervalo atlanto-denteado, né? E adultos no máximo 3 milímetros. É, e também o intervalo ali posterior do axis é aquela linha dos 12, né? 12 milímetros, né? Mais do que isso é considerado uma instabilidade atlanto-cervical. Agora, falando mais objetivamente sobre as instrumentações, né, feito essa sucinta revisão aqui anatômica, o primeiro que a gente tem que pensar é sobre a instrumentação do occipital, tá? Então, aonde que a gente vai colocar a prótese, né, os implantes, a placa cervical? Geralmente é entre as linhas nucal superior e inferior, né? A espessura do osso cortical, ela é variável, entendeu? E a inferior, né, a espessura. Dê uma olhada. Peraí, então, a espessura do osso cortical, ela é variável, sendo que quanto mais medial,
mais espesso é o osso na região occipital, né? Ou seja, na suboccipital ali, né? É importante a gente sempre tentar mensurar a espessura do osso em estudos tomográficos, né? Principalmente em crianças, né? Que o osso é bem fino. E os parafusos que geralmente a gente coloca são parafusos bicorticais. Quando a gente introduz ali, faz o furo com a broquinha de Midas, né, com o palito de fósforo, a gente vai bem devagar, tentando perfurar ali até furar a cortical do outro lado, tá? Os parafusos geralmente vão de 8 a 16 milímetros, né, a depender aí do estudo pré, pré-operatório de cada indivíduo. Em relação aqui a se coloca a placa ou se põe a malha em T, isso é variável, né, de empresa para empresa, que como eu peguei essas fotos do livro da O, né, então foi o exemplo aqui, eles utilizaram essas placas que a gente usou muito tempo, né, atualmente a gente até usa um outro sistema de fixação, né, que não são essas placas aqui. Ele é mais em T, que tem apenas na linha média parafuso para fixar, tá? Em relação à instrumentação de C1, né? Então, o ponto de entrada, onde que é o ponto de entrada? Eu acho que o mais difícil aqui nessa região C1, C2 é a dissecção. Você tem que fazer uma dissecção romba, bem delicada, porque esse plexo venoso C1, C2, ele costuma sangrar muito quando ele é lesado. Então, após essa dissecção delicada e bem devagar, a gente tem que expor ali a massa lateral, né, de C1. Então, geralmente, a gente disseca a porção inferior da lâmina de C1 e uma discreta retração de C2. Geralmente, eu não faço essa retração de C2. Eu só faço a dissecção ali da porção inferior da lâmina, tá? E às vezes eu dou uma pequena drilada ali para ganhar um pouquinho mais de espaço, tá? Eu não faço essa retração de C2, que eu acho muito arriscado e desnecessário, porque às vezes pode sangrar aí esse plexo e te dar trabalho aí no intraoperatório. Então você vai uma direção de 10 graus, tanto medial quanto sagital, tá? E com o intensificador de imagem você confere aí a angulação do parafuso. Eu faço geralmente com o drill, né? Com o palito de fósforo. Então eu vou drilando, paro e dou uma palpadinha. Drilando, paro e dou uma palpadinha. Geralmente esse palito de fósforo ele tem uns 14 milímetros, entendeu? E depois eu posso completar com o próprio macheador do sistema, tá? Que eu acho assim mais seguro. E é um parafuso assim que no começo a gente fica com bastante medo de colocá-lo, mas eu acho que ele é um parafuso seguro, tranquilo de colocar, depois que realizado uma dissecção bem feita aí, porque você consegue ver os parâmetros anatômicos de uma forma mais detalhada. Então, ele é o ponto de entrada, então, é na porção inferior da lâmina de C1, né? E a direção é 10 graus, tanto medial quanto sagital, ok? Todo mundo aqui já pegou, já entendeu aqui a parte de C1, né? Em relação à instrumentação de C2. C1 não tem jeito, a única coisa que a gente tem para colocar parafuso é essa técnica. C2, nós temos três técnicas que a gente pode utilizar a depender de caso para caso e a identificação de anomalias ou não ali de C2, tá? A gente pode ter o parafuso clássico, né, que é o parafuso pedicular de C2, tem o parafuso transarticular, né, de C2, que eu particularmente nunca fiz, e tem um que a gente utiliza muito, que é o translaminar, tá? Então eu vou comentar aqui sucintamente de cada um. O mais famoso aí, o mais utilizado na prática é sem dúvida o parafuso pedicular, né? Então o tamanho do parafuso e a artéria vertebral, esse estudo é fundamental pela tomografia, né? Então a gente consegue delimitar o tamanho e aonde está a artéria vertebral. O ponto de entrada, isso aqui é outra coisa importante. Após a dissecção,
completa ali de C2, a gente vai no centro da massa lateral. Ou seja, você espera acabar a lâmina e antes de fazer aquela curvinha de ir para massa para o processo transverso, é bem no centro, né? Nós temos agora, ele tem que ir mais medial, ó, em relação ao C1, é de 15 a 20 graus medial e 25 graus sagital, tá? Inclinado. Então ele tem essa peculiaridade, tem que inclinar mais tanto medial quanto cranial, ok? Isso é fundamental. E a gente ter essa noção se não tem um high header, né? Que é aquela artéria que está entrando ali no pedículo, tá? Eu costumo também utilizar, eu faço uma dissecção ali por dentro da lâmina e eu deixo um dissector ali, porque eu já tenho uma noção aonde está o canal vertebral. Então, às vezes, se você for muito medial, você entra no canal e aí você consegue palpar com o dissector e aí você diminui a angulação medial, tá? Então, eu geralmente a borda superior ali da lâmina, você dá uma dissecada superostialmente e consegue ter uma proteção e uma noção. Aqui na figura superior, ele mostra aqui um dissector aqui. Eu acho que ele quis representar essa dissecção ali do canal. Em relação ao parafuso transarticular, né? As vantagens, ele é uma fixação bem rígida, né? Não necessita de lâmina, né? Íntegra, que às vezes você pega um trauma e tem fratura de lâmina, tudo isso. E ele pode ser combinada com um amarrilho. Essas são as três vantagens que podem perguntar para vocês, que é uma fixação então rígida, não precisa ter lâminas íntegras e pode ser combinado com amarrilho. Qual que é a grande desvantagem? Tem um sangramento venoso importante, um alto risco de lesão vascular, um risco de lesão vascular, né? E tem uma biomecânica equivalente, né? Como esse caso, esse artigo aqui de 2008 mostrou, né, em 16 casos, né, só teve um caso com pseudartrose, né, em 2 anos, né, e o Cassinelli também mostrou que você pode usar parafusos até maior do que 3,5 milímetros, em 96% das vezes, e maior que 20 milímetros na grande maioria dos casos, que é uma lâmina grande a de C2. Então mostra que é uma viabilidade bem fácil aí, e não precisa nem de intensificador de imagem, né? Um risco muito baixo, tá? É basicamente você mirar cada um apontando para uma lâmina, né? Você consegue também palpando por dentro do canal, a cortical medial, né? Então é uma técnica aí bem fácil aí de ser executada. E até indico, né, no começo aí da carreira, tem menos experiência, tem que fazer uma fixação C1, C2, ou C3, usar essa técnica em vez de usar outra. Uma desvantagem é que ela é um pouco mais complicada, principalmente depois para colocar a haste, né? Que a haste não fica, você tem que fazer uma haste meio em L ali para colocar, mas com o tempo vocês vão pegando mão e aprendendo aí da melhor forma, tá? Bom, agora falando mais especificamente sobre a instrumentação subaxial, né? A gente sabe que anatômico, por isso que eles dividem em região cervical subaxial. Basicamente, as principais técnicas que a gente utiliza aí para colocação de parafuso na massa lateral é essa de Marguil, né? E essa de Roy Camille. Então, eu vou comentar aqui essas duas, né? E depois a gente pode, se quiser, dar uma parada em relação à cervical, depois ir para a torácica. Em relação aqui à técnica de Marguil, o ponto de entrada, ele é 2 milímetros medial e cranial ao centro da massa lateral, né? Como visto aqui na figura A. A angulação é 25 a 20 graus paralelo à faceta, tá? Então, é uma técnica bem fácil. Geralmente, o próprio processo espinhoso, ali, igual tá na figura B, ele dá essa angulação necessária. Porque se você for reto, você vai cair direto na vertebral, entendeu? Então, geralmente, você angula o máximo que você consegue, né? Que o processo espinhoso te ajuda. Em casos que o processo espinhoso é muito grande, até você acha que está
pouco angulado para a lateral, você pode até comer um pedacinho ali do processo espinhoso para conseguir uma angulação lateral melhor, tá? A outra técnica, a Roy Camille, geralmente ela tem uma menor angulação, né? E ela vai perpendicular no plano sagital, né? E você, obviamente, tem que usar um parafuso menor, porque ela vai, ó, com uma angulação em torno aqui de 10 graus, né? Comparação com a de Margil. Então, Roy Camille você angula menos, tá? E vai bem reto ali no centro ali da massa lateral. Então, a depender da técnica, você pode usar um parafuso um pouco maior ou um pouco menor. Se, quanto mais você conseguir angular, maior é o parafuso que você pode usar, tá? Isso também você consegue mensurar na tomografia pré-operatória. Dúvidas aqui. Quantos níveis cervicais subaxiais são necessários na fixação occipito-cervical, né? Então, geralmente, um, dois níveis abaixo da instabilidade ou compressão, né? Aí, na instabilidade occipito-cervical isolada, né? Aquela que, por exemplo, você tem um Chiari com invaginação, que você tem que fazer uma fixação occipito-cervical, que não tem uma compressão anterior, e tem os elementos posteriores íntegros, parar apenas em C2 é suficiente, quando você consegue fixar C1, C2. Em casos que você tem uma compressão anterior importante, tem alguma fratura ali de C1, C2 e o parafuso não vai estar tão rígido, aí você tem que acrescentar um, dois níveis abaixo, tá? Enxerto, sempre ilíaco. Alguns utilizam costela quando crianças muito pequenas. Aqui no nosso serviço, nessa último caso aqui, até o professor Elton tinha comentado que tem a opção de usar até o banco de enxerto ósseo. Eu nunca tive oportunidade de utilizar. E eu tenho, assim, ilíaco, difícil eu ter, usar ultimamente. Eu tenho pegado ali o processo espinhoso de C2, posso drilar um pouquinho ali do crânio para fazer um pó de osso e fazer um enxerto e colocar local ali, tá? Bom, em relação à cervical, eu acho que seria isso aí. Bom, agora eu vou falar sobre parafusos pediculares, né? Na região torácica e lombar. Isso, esse autor aqui, que é o Gerson, de 1990, ele lançou, mostrou aí na casuística, uma meta-análise que ele fez aí, que gira em torno de 40, de 3 a 55% na região torácica, ou seja, tem um relato muito heterogêneo na literatura, tá? Obviamente, isso são dados antigos, né? Atualmente isso já reduziu, né? Então, que eles estimam que a acurácia do posicionamento do parafuso torácico e lombar gira em torno de 90% atualmente, né? Então, assim, o que que ele tem, o que que ele preconizou? Que parafuso medial, ou seja, parafuso com mais de 4 milímetros medial ao pedículo, alto risco de lesão neural. Ele recomenda revisar. Parafuso até 2 milímetros é seguro, não tem problema, pode ficar, não vai dar nada para o paciente. Por isso vocês já devem ter parafuso ali margeando ali, a gente não, tá bom, o paciente está bem, deixa quieto e vida que segue. Então isso aí assim, já tem esses estudos, né, mostram que é a classificação de Gerson, né? Ele fez uma classificação para posicionamento aí dos parafusos. Então, quando está até 2 milímetros, a gente considera seguro, que é o Gerson B. O A é aquele completamente no pedículo, o B é até 2, aí tem o C que acho que é de 2 a 4 e o D é mais que 4, tá? Obviamente, a gente tem vários artigos tentando comparar a técnica freehand guiada por algum tipo de imagem. Atualmente já passou essa fase, né? Atualmente a comparação é sempre com a cirurgia robótica, né? Todos os trabalhos estão querendo mostrar que é justificar a compra aí do, do, do robô, né? Para a introdução aí de implantes e sempre procurar anteparos anatômicos, né, para definir o ponto de entrada. Eu acho que sempre que tiver pensando num parafuso pedicular, os parâmetros anatômicos são fundamentais aí
para que norteiem a gente da melhor forma e a imagem ela vai nos auxiliar não para ver o ponto de entrada, tá? É só para ver a direção e confirmar onde a gente está. Principalmente em cirurgias que tem variação anatômica ou tem reoperação, que a gente não consiga delimitar corretamente aí parâmetros ósseos definidos, né? Aqui eu vou fazer um breve, é, um breve revisão aí dos principais implantes, né? Acho que, não sei se vocês já leram sobre a história do desenvolvimento de implantes aí na coluna. O primeiro aí foi o Harrington, né? Que foi no Texas, né? Por 25 anos, perdurou a técnica de Harrington, né? Que ele em 1960, que ele não corrigia no plano sagital, era a imobilização no pós-operatório. Então, o paciente colocava aquela haste de Harrington, que era um quadrado assim nas costas, né? Então, ele não corrigia no plano sagital, ele só corrigia no coronal. Então, colocava um quadrado ali, fixava aquela região e o paciente tinha que ficar ainda com a imobilização ali, com gesso ali na região que ia fazer a fixação, né? Aqui está um exemplo aqui da haste de Harrington, né? Como é que era, tá? Eu não sei se vocês já pegaram na UE, eu já peguei quando eu era R3, uns 3 ou 4 casos que teve infecção tardia, depois de 20, 30 anos, e aí teve que tirar essa haste aí de Harrington. Então, esse aqui foi o primeiro tipo de implante aí desenvolvido na década de 60. Aí tem o Luke, né? Que também é um mexicano, na década de 80, ele promovia uma melhor estabilização, né? Mas era muito complexo o sistema de look que dava muita complicação. Então você vê que tinha que passar as duas hastes, né? E em cada nível tinha que passar debaixo da lâmina. Você imagina o grau de dificuldade técnica aí dessa técnica de look, né? Tá? E por último, uma técnica também que foi bastante utilizada, que é a de Cotel Double C, né? Que surgiu na França em 84, onde ele tinha múltiplos pontos de fixação com aplicação seletiva e tinha que fazer a manobra de rotação da barra, né? Que era o tratamento 3D da deformidade, que foi um precursor aí desses sistemas de derrotação atuais aí da, do tratamento da escoliose. Aqui, então, você já vê que usavam ganchos, né? Sublaminares para fixação e duas hastes. Então, já era mais moderno e mais, assim, foi uma técnica que se aproximou a mais aí da utilizada atualmente. Até que na década de 80, tem uma briga entre Estados Unidos e Europa, né? Foi a introdução aí dos parafuso pedicular. Então foi a quarta geração, né, que eles falam aí, né? É o único sistema de fusão nas 3 colunas. Vocês já haviam parado para pensar nisso? Que ele pega as 3 colunas. Então é o único, é o parafuso pedicular. Então, quais são as suas vantagens, né? É um sistema rígido, com elevada fusão, né? Fusão, vocês sabem que é diferente de artrodese. Fusão é quando tem, é o que a gente quer, né? Preconiza, que é colar, né? Entre aspas, uma vértebra com a outra, né? Então, ele tem uma baixa, a redução da deformidade e manutenção da correção, uma rápida recuperação e sem uso de órtese no pós-operatório. Então, essas são as principais vantagens. É um sistema rígido, com boa fusão, o paciente tem uma boa recuperação, não precisa de órtese, né? E reduz aí a deformidade, né? E quais são as desvantagens? É a lesão neurológica e dural, né? Obviamente, em técnicas assim, com menos experiência, a freehand, isso tem uma taxa mais elevada, né? Lesão anterior vascular é muito raro, mas pode acontecer, né? E outra desvantagem é a degeneração no nível adjacente, principalmente nas bordas aí da fixação, né? Tanto a cranial quanto caudal, né? Quando você tem uma lesão aí da faceta, né? Então isso pode aumentar a chance aí de degeneração do nível adjacente, ok? Mais especificamente agora sobre a técnica pedicular, né? O ponto de entrada, né? Acho que na região torácica aqui, basicamente. Isso aqui é muito importante, né?
na pars, né? Você pega a pars é aquela porção da coluna que comunica a processo, a SAP com a IAP, né? Então, você pega a pars, a borda inferior aí do processo articular superior, mais a borda medial do processo transverso. Não sei se vocês conseguiram entender aqui, mas é quando a gente pega a lâmina e ele tem o tal do valley, né? Então, é bem fácil aqui identificar esse valley, né? O pessoal da ortopedia, eles gostam de colocar esses probes aqui na lateral, porque eles conseguem delimitar ali a borda lateral do processo do processo articular superior, né? Da SAP. E aí ele consegue nortear a angulação, tá? Então, eu costumo usar o vale, né? Você vê a lâmina e perto ali do processo, na transição ali com o processo transverso, né? A borda medial do processo transverso e a angulação, ela é medida individualmente de nível para nível, geralmente entre 5 e 10 graus aí na região da coluna torácica alta, né? Quanto mais baixo, você pode angular um pouco mais, não passando aí de 20 graus. A angulação, né? Ela é individual em cada nível, como eu havia mencionado. A trajetória, geralmente é a trajetória anatômica, ou seja, ela é paralela ao platô superior, né? E espessura e tamanho do parafuso, obviamente, por estudos radiológicos pré-operatório. Eu não costumo, colocar o parafuso na região torácica até na ponta do corpo, tá? Por quê? Se você coloca um parafuso muito longo, você não sabe, você está vendo só um corte sagital. Às vezes ele já saiu do corpo e pode pegar um dos grandes vasos ali anterior ali à coluna torácica. Então sempre deixo ele um pouco menor em relação aí ao tamanho do corpo. Então, aqui é uma figura, né, de uma espécie de uma cirurgia que mostra aqui bem o final. Aí eu sei que a figura não ficou tão bonito, mas dá para ver o ponto de entrada aqui, né? Que é o vale que a gente fala, que é o final aí da lâmina, né? Encontrando ali a porção do processo transverso com o processo articular superior, né? Então, essa borda lateral do processo articular superior mais o transverso é a entrada, geralmente culmina com o final da lâmina, tá? Então, é onde a gente tem que identificar aí o ponto de entrada na coluna torácica, que eu acho que é fundamental aí para a colocação do parafuso. Geralmente a gente pode utilizar para ficar mais fácil um drill, né, para fazer uma pequena decortificação, né? E aí você consegue ver direitinho ali a junção entre a faceta articular superior e o processo transverso. Vocês como a gente não tem drill assim sobrando, eu gosto de usar até mais uma goiva, que eu como ali a cortical, né? Faço essa decorticação com a goiva, com o próprio dissector, a gente acha essa junção entre a faceta articular superior e o processo transverso, onde é o entry point, coloco o número 1 e faço um raio-x para identificar ali se está no terço superior do corpo vertebral, tá? Aqui é a angulação, né? A trajetória reta, né? Nível a nível. Lembre que a coluna torácica ela tem uma cifose, então a gente tem que ir angulando, como mostra a mão aqui, né? Sempre 90 graus ali com o plano que você tá, né? E geralmente é um osso esponjoso, né? Que a gente consegue determinar o tamanho do parafuso individualmente por nível, tá? É uma técnica, assim, depois que a gente costuma fazer bastante, é uma técnica relativamente fácil. Em alguns casos, a gente tem até, quando tem um pedículo muito pequeno, a gente utiliza até o AP para tentar achar, principalmente na transição ali, né, cérvico-torácica. Então, o AP, a gente consegue numa, numa proporção mais fácil identificar ali o pedículo, tá? Aqui, entre T2, T1 e T12, né? De novo, o ponto de entrada, né?
transição entre o processo articular superior e o processo transverso, né? Que é o vale, o final da lâmina. Então, 3 milímetros caudal da junção ali desses dois, né? Aqui é a trajetória sagital, né? Ela é ortogonal, né? Na curvatura da coluna, a depender do grau de cifose ou não de cada um. E a trajetória axial. Quanto mais cranial, né? T1, T2, T3, mais angulado você tem que entrar. Quanto mais baixo, menor a angulação, geralmente entre 10 e 20 graus aí no máximo, tá? Para as vértebras mais inferiores. Mas as mais craniais, a angulação ela tem que ser maior, tá? Por isso que eu geralmente gosto de passar parafuso pedicular ali na transição cérvico-torácico, sempre em AP, porque você consegue visualizar de uma forma melhor e mais segura, tá? Bom, em relação à região lombar, né, a introdução do parafuso pedicular, o ponto de entrada ali também é uma intersecção, né, de uma linha vertical, lateral sobre o processo articular e uma horizontal sobre o processo transverso, tá? O nome é bonito, mas é bem simples, né, essa intersecção entre a articulação e o processo transverso. Em muitos casos, você palpa o transverso, você já vai identificar ali o ponto de entrada ali do parafuso. A angulação, novamente, ela é individual em cada nível, mas quanto mais baixo, mais angulado, né? Quanto mais caudal, mais angulado tem que ser esse parafuso. Quanto mais perto, mais próximo da coluna torácica, menor a angulação. A trajetória também é anatômica e paralela ao platô superior, né? E a espessura do tamanho do parafuso também é feito por estudo radiológico, né? Pré-operatório, mas usualmente a gente usa parafusos de 6,5 entre 40 e 55 milímetros aí de tamanho, tá? Em relação agora, por último, à junção lombo-sacra, né? A gente sabe que é L5S1, que é o nível mais difícil para fusão, tá? Por quê? Ela tem condições biomecânicas desfavoráveis para a fusão. Tem muita mobilidade discal, lembra que tanto a lordose quanto a mobilidade da região lombar, 2/3 ela decorre ali dos níveis L4, L5, L5, S1, 2/3, tanto da mobilidade quanto da lordose. Então, ela tem uma mobilidade discal importante e ela tem associada essa rigidez sacropélvica. Então, essas condições, elas culminam numa maior dificuldade em ter a fusão nessa região, tá? Então, ela tem uma anatomia única. O pedículo de S1, ele é grande, ele é muito grande, com osso esponjoso. Ou seja, é um pedículo largo com osso esponjoso, que não tem tanta firmeza. Então, junta todas essas peculiaridades biomecânicas desfavoráveis, com essa anatomia única de C1, ela fica mais difícil aí para promover uma fusão nesse nível, tá? Então, por isso que muitos autores, inclusive eu, sempre que possível, você tem que tentar associar uma fusão anterior, ou por um TLIF ou por uma LIF. Obviamente, pacientes mais idosos, que já têm uma fusão natural, tudo, acima de 65, 70 anos, se der para você não precisa a todo custo colocar um TLIF ali para ajudar na, na fusão, mas pacientes mais jovens, é, fixações mais longas que envolvam a região lombosacra, sempre que possível associe uma fusão anterior, tá? Obviamente, nisso a gente tem o parafuso de ilíaco, tá? O parafuso de ilíaco, a gente utiliza ele basicamente nessas três situações, né? Pacientes que tenham aí uma osteoporose e precisem ter uma fixação lombosacra, em casos que já tem uma pseudoartrose, então a gente precisa aumentar a rigidez da fixação, ou em casos que tem fixações longas, né? Nessa última sexta-feira a gente usou uma fixação de líquido porque o paciente tinha uma, um tumor, né, de L5 e parcialmente de S1, então a gente tinha que promover a fixação e a gente utilizou aí o ilíaco. Então, o parafuso de ilíaco é uma ótima arma aí que a gente tem
que associa e dá maior robustez aí para fixação. Aqui é uma técnica extremamente fácil, né? A gente procura ali a protuberância do ilíaco, né? A gente coloca um roma nessa parte mais lateral, anterior ali da asa do ilíaco, para tentar identificar mais ou menos a angulação, e palpa o quadril. E passa o parafuso em direção ali à articulação coxo-femoral, tá? Então, eu faço um freehand, sem intensificador, mas tem muita gente que utiliza o intensificador de imagem e tem aquele sinal da gota que eles falam, né? Que eles veem tipo uma gota que é representada ali pela sacro ilíaca, né? Pelo ilíaco e como se fosse, entre aspas, um pedículo. Eles utilizam o raio-x. Eu faço freehand. é, a princípio, como é um osso esponjoso, com o próprio palpador você consegue formar a trajetória ali bem segura e viável. Então, eu só quis finalizar aqui a parte de fixação posterior, foi com o ilíaco, que eu acho que é bem válido e útil aí para o dia a dia, principalmente nesses casos aí com osteoporose, pseudartrose ou fixações mais longas, tá? Bom, o que eu tinha que falar com vocês sobre fixações, eu quis ser bem sucinto aí e vamos abrir aí a pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí. Senhor Vinícius, eu tenho uma dúvida. Quando vai passar o parafuso torácico ou lombar, né? O senhor falou que não vai até a cortical para evitar a lesão de estruturas vasculares que estão ali anteriores ao corpo vertebral. O senhor costuma ir até que proporção, assim, do corpo vertebral? Pegar pelo menos dois terços dele? Ou pelo menos metade? Geralmente é recomendado 2 terços, né? O parafuso ele ficar no terço superior da vértebra, né? Então, no Uhum. terço superior e indo 2 terços, entendeu? Pelo menos 2 terços, porque isso aí dá uma, uma robustez maior aí, né? Fica mais, diminui a chance de pull out e tudo, né? Tá? Maravilha.